Eu vou apresentar o trabalho Fotografias das câmaras de bolhas e a divulgação do ensino de física de partículas para alunos de ensino médio. Esse trabalho foi elaborado por mim, Décio Scheffer, pelo meu professor orientador, Dr. Gilberto Orengo, e pela colega Francine Schumacher. Eu sou professor da Unimat, Universidade do Estado do Mato Grosso, fazendo doutorado no programa de pós-graduação em ensino de ciências e matemática da Universidade Franciscana. O professor Dr. Gilberto Orengo é professor da Universidade Franciscana e a mestranda Francine Schumacher, também da Universidade Franciscana. A motivação do trabalho foi ampliar a compreensão, fazer uma divulgação e possibilitar o acesso ao ensino de física de partículas para professores do ensino médio, que foi feita através de uma tradução adaptada de um texto publicado. A tradução foi publicada na Revista Brasileira de Ensino de Física e o título foi Uma Introdução à Física de Partículas para o Ensino Médio, uma tradução adaptada do texto de Betelli, Bianchi Stride e Giacomelli, em 2020, volume 42. O texto original é Particle Physics with Bubble Chambers Photograph. Iniciar falando de detectores de partículas. Sabemos que é impossível a gente falar de todas as pessoas que participaram desses eventos, mas alguns deles nós iremos recordar aqui. Tentar construir um breve histórico. Marta Bustamante faz uma excelente narrativa quando fala no artigo A Descoberta dos Raios Cósmicos. Charles Coulomb descobriu que uma esfera eletrizada carregada em um ambiente fechado e suspensa por um fio de seda perdia progressivamente suas cargas. Henry Becquerel descobriu que os sais de urânio emitiam raios capazes de descarregar condutores eletricamente carregados e aumentar a capacidade já conhecida de o ar conduzir eletricidade. Arthur Schuster e Joseph Thomson introduziram as noções de elétron e de íon, também portadores de carga. Os raios Becquerel, ou raios ionizantes, eram capazes de retirar elétrons de átomos e gases em íons livres. Pierre e Marie Curie, então, falaram de substâncias radioativas e, de modo mais geral, de radioatividade, termo cunhado por Marie Curie. Charles Thomson Rees Wilson, fazendo experimentos em Cambridge com o eletoscópio de folhas de ouro, versão evoluída da esfera de Coulomb, constatou que seu instrumento descarregava indefinidamente e segundo velocidades bastante variáveis. Rutherford e outros, em 1983, mostraram que a radiação ionizante era externa ao instrumento e muito penetrante, e não provinham da radioatividade das superfícies interiores da Terra. Os eletoscópios de folha foram melhorados por Wolf e as folhas foram substituídas por fios condutores. No eletoscópio de Wolf, as folhas do eletoscópio foram substituídas por fios condutores, o que permitiu pequenas quantidades de carga, com uma precisão muito grande. Aqui temos um modelo do eletoscópio de Wolf. Aperfeiçoou o eletoscópio e fez medidas da radioatividade terrestre em diferentes altitudes, com experiências em cavernas, túneis, na Holanda e até na Suíça, e também no topo da Torre Eiffel, e percebeu que possivelmente a radiação vinha do topo da atmosfera. E aí começa uma nova doideira. A detecção de partículas com os voos de Hess. Hess fez voos muito altos. Ele chegou a 5.351 metros de altura. Logo depois do Hess, Kohlhorster, em 1913, chegou a 9.300 metros de altura. Imagine, isso aí praticamente é a altura dos voos comerciais onde passam os aviões, que normalmente em velocidade cruzeiro voam a 10.000 metros de altitude. Durante a história da detecção, foram desenvolvidas diversas metodologias. A primeira foi a com eletroscópios, depois detectores com contador Geiger, que foi desenvolvido pelo aluno do Rutherford, o Geiger. Depois surgiram os detectores de câmaras. Os detectores de câmaras eles tinham o objetivo de tornar visíveis rastros deixados por partículas carregadas em gases e em líquidos. Inicialmente, Wilson fez uma câmara com vapor de água supersaturado. Supersaturado significa que possui uma concentração muito alta de vapor. Quando essas partículas carregadas passam por esse meio, elas ionizam as moléculas de vapor. Os íons resultantes atuam como centros de condensação, em torno dos quais uma trilha de pequenas gotas se forma, como neblina ou nuvem.
se a mistura de vapor estiver em ponto de condensação. Desta forma, os rastros das partículas tornam-se visíveis, como trilhas de gotículas que podem ser fotografadas. Essas trilhas têm formas bem características, como, por exemplo, tem-se a trilha de partículas alfas, que são espessas e retas. O próprio Wilson testou a câmara e apresentou as figuras com raios alfa e raios X. Câmara de nuvens de difusão. Esse modelo de câmaras é atribuído a Alexandre Langsdorff em 1936 e tem como inovação o sistema de redução de temperaturas e controle de pressão no interior da câmara de nuvens, substituído por uma base de baixa temperatura. Hoje utilizamos o gelo seco. A expansão dos gases, vapor de água e álcool da câmara de Wilson é substituído por álcool evaporado, álcool isopropílico. Essa configuração é utilizada até hoje para mostrar de maneira didática as trajetórias de partículas e algumas interações também podem ser vistas. Outro avanço foi a possibilidade de uso contínuo, câmaras de bolhas. Concluído o breve histórico sobre a detecção, sobre os detectores, podemos retornar aqui. E esse texto começa mostrando o SPS, o acelerador linear, como funciona um acelerador linear para produzir as partículas que serão injetadas nos detectores. Na sequência tem a parte de feixe de prótons, né, como esses feixes são produzidos, né, então se faz uma analogia com lentes ópticas de prismas, que são lentes quadripolares que ajustam um feixe paralelo, e depois um dipolo magnético que é como se fosse um prisma, representando aí ou separando o momento linear. O corpo da câmara Big European Bubble Chambers, BEC, é uma das maiores construídas, né? Essa foto foi tirada durante a manutenção em dezembro de 1980. Então essa câmara de bolhas ela é colocada sobre essa estrutura aí, esse êmbolo, e ao redor dela é colocado um campo magnético, né, grandes ímãs ao redor dela. Então ela é toda ela fechada, essa estrutura que a gente vê aqui, então é toda ela fechada. Então aqui está a parte inferior, que é a parte que controla a pressão dessa câmara. Na sequência agora temos aí a foto do Gargamel. A estrutura do Gargamel é mesmo parecida com a casa do desenho animado, aquele antigo, né? Então é uma vista que nós temos aí de uma câmara de bolhas de Gargamel preenchida com líquido pesado, que é freon ou propano, e ela descobriu, né, a interação de neutrinos em 1973. Isso apoiou a existência das partículas E0, né, ou partículas sem carga, descobertas mais tarde no CERN. Né? Isso que já é dentro do CERN. Tá? Então aqui tem uma ideia da estrutura que está sendo colocada dentro de um campo magnético, né, para desviar as partículas com carga. Aqui estão atualmente no pátio do CERN, né, essas duas câmaras estão aposentadas. O artigo ele continua colocando as fórmulas de mecânica relativística. Todo o artigo ele é construído para que tenha compreensão, para que se tenha compreensão no ensino médio. Então as fórmulas relativísticas são bastante simples, tranquilas, né? Nós temos a força de Lorentz aí também, né? As unidades de medida, de energia, de massa. E aqui temos uma espiral de um elétron em uma câmara de bolhas, uma ideia da figura. Um fóton não observado, por ser neutro, ele colide com um próton. Esse próton estacionário tem um pequeno recuo, produzindo um elétron e um pósitron. A trajetória no sentido horário é do pósitron e no sentido anti-horário é do elétron. Percebam que o raio de giro é um pouco diferente, porque o pósitron tem massa maior do que o elétron. Também temos aí decaimento de 3 partículas carregadas, então durante todo o texto estão colocadas diferentes situações que podem ser observadas. Então, por exemplo, aqui entra uma partícula K+, e ela decai. Esse decaimento aí dessa partícula vai gerar 2π+, e 1π-. Observa-se que aqui também, cada um dos π+, ele vai decair, gerando outras partículas ou novas partículas.
uma produção associada a duas partículas estranhas, o meson K0 e o bárion 0, e seus decaimentos. Em A ocorre a produção associada, o meson K0 ele viaja entre A e B, onde decaem duas partículas carregadas. O bárion viaja de A até C e também vai decair em duas partículas carregadas. No final do artigo é colocado algumas informações sobre o LHC, sua importância histórica, sua importância para a ciência e as atividades de ensino realizadas no mesmo.